Oi, eu sou a Bia da Dona Meli e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre estilos de casamento e como isso é refletido na identidade visual e no convite do seu casamento. Bom, a gente tem diversos tipos de estilo de convite e de casamentos, e o convite é o primeiro contato que o seu convidado vai ter com a sua festa, com o que você está planejando e com a sua cerimônia. Então é muito importante a gente entender o seu estilo, o estilo do que você quer para o dia do seu casamento, para que isso seja transparecido no estilo do seu convite. A gente costuma falar muito aqui na Dona Meli que você não pode apresentar um convite grandão com letras douradas para um casamento que vai acontecer na praia. Isso fica muito diferente da proposta do casamento que você está planejando. Então, como o convite é o primeiro contato que seu convidado vai ter com o grande dia, é muito importante que ele esteja alinhado com a proposta do seu casamento, da sua decoração, do local e tudo mais. Muitas pessoas têm dificuldade de definir um estilo do casamento, né? Então eu consigo, conversando com vocês, entender mais ou menos o estilo. Por exemplo, só pelo local que você está planejando ou que você fechou para o seu casamento, a gente já consegue entender o estilo que seu casamento vai seguir. Se você me disser, por exemplo, que você fechou um casamento no Insólito, em Búzios, eu já vou entender que você não é um noivo ou uma noiva muito clássica. Você não vai, por exemplo, a gente não vai te propor um convite super clássico, todo em dourado, com papel branco, super tradicional. Então, só o local do casamento ou os profissionais que você escolheu para fazer parte desse dia como decoração, a gente já consegue entender se você é uma noiva ou um noivo mais despojado, se você gosta de uma decoração mais romântica, mais clean, mais clássica, e com isso a gente consegue direcionar você na parte de identidade visual. O estilo do casamento, ele é muito importante e anda em conjunto com a decoração, porque tudo que a sua decoradora ou decorador estão pensando para o dia vai ser o que a gente precisa refletir na primeira peça que seu convidado vai ter contato. Então, inclusive, se você está planejando um casamento onde as pessoas devem ir vestidas de passeio completo, smoking, alguma coisa assim, ele vai ser um casamento mais clássico. Normalmente é um casamento numa igreja, seguida de algum local, com uma decoração super clássica. Então não é aquele casamento que vai ser 9 horas da manhã, 3 horas da tarde, vai ser um casamento mais pro fim do dia, que a gente entende que é um casamento mais clássico mesmo. Então, com isso, o convite também precisa passar isso pro convidado. E não necessariamente você precisa escrever no convite qual tipo de roupa o convidado precisa ir. Só com o convite, ao receber o seu convite, pelo tamanho, estilo de impressão, como que tá diagramado, o tipo de fonte, com tudo isso que é o projeto de identidade visual que a gente cria, ele vai entender se é um casamento que ele deve ir de terno, né, e gravata, ou se é um casamento que ele pode ir mais despojado. Ele vai entender o estilo do casamento. Para as mulheres é a mesma coisa, ela vai entender se ela pode ir com um vestido mais curto ou midi, ou se não, ela tem que ir de longo, e se ela pode usar um salto fino ou não. Se for um casamento na igreja com um salão, ela pode usar um salto fino tranquilamente. Agora, se for um casamento que tem um gramado, é um casamento num lugar que tem areia, o salto fino já não encaixa. Então, tudo isso você não precisa descrever por escrito no convite. Ela vai entender e ele vai entender recebendo o convite de casamento. O correto é que eles realmente recebam e entendam. Muita gente me pergunta se deve escrever o traje. Tem pessoas que optam por escrever para não ter dúvida, mas a gente é muito da opinião de que o próprio convite passa essa mensagem. Então é muito legal a gente entender se você vai querer uma decoração super clássica, só em tons de branco e verde, com espelhos e tudo mais, ou se não, se você vai querer uma decoração com costela de Adão, bastante folhagem, uma coisa mais tropical ou uma coisa mais romântica. Então tudo isso é passado no convite. Eu costumo dizer que não necessariamente você precisa ter as flores que você vai ter na decoração na papelaria e na identidade visual e no convite, tá? Não precisa ser a mesma flor. Mas tem noivos que preferem usar. Bia, eu vou ter na decoração no dia, vou usar lavandas, então eu gostaria de ter lavanda no meu convite. Fica lindo, super funciona. Se vocês quiserem que seja uma coisa que faça alguma menção, a gente poderia, por exemplo, usar a paleta de cores das lavandas na papelaria, seja na tipografia, no que a gente vai imprimir, ou nas próprias flores. Não precisa ser literal, mas pode remeter ao que você está planejando para decoração, porque o importante é que tenha essa conexão. A gente gosta muito de conversar com as decoradoras e decoradores para entender o que eles estão imaginando para o seu projeto, o que você está sonhando para o projeto, para que
realmente consiga passar a mensagem correta. Porque em todos os nossos casamentos, é muito interessante de perceber que todos os nossos noivos falam a mesma coisa. Nossa, todos os convidados chegaram no dia do casamento e falaram: nossa, tem tudo a ver com o convite que eu recebi. Tem tudo a ver com tudo que eu imaginei, tá exatamente como eu imaginei, porque o convite já passou essa primeira impressão. Então é exatamente esse nosso objetivo, que a pessoa receba o convite, já sinta qual vai ser o estilo da sua festa, como ela deve vestida, como que vai ser a pegada do seu casamento, e no dia ela vai lembrar do seu convite. Então ela vai lembrar: nossa, tinha tudo a ver com o convite. Ela vai ver a papelaria do dia nas mesas, compondo a decoração, então ela vai fazer essa conexão. Por isso a gente sempre fala que é muito importante que o seu projeto de identidade visual ele tenha uma unicidade, que ele faça parte de um mesmo projeto. A gente não costuma indicar que você faça, por exemplo, um convite num estilo, aí contrate os itens de papelaria do dia com outra pessoa num outro estilo, porque acaba que vai tudo ficando desconexo e não tem uma unicidade, inclusive com o projeto de decoração. Então a gente indica que tudo faça parte do mesmo projeto para que tudo converse e o seu convidado e você mesmo veja que está tudo fazendo parte de um mesmo casamento, de uma mesma proposta. A gente já teve muitos casamentos que os noivos quiseram que fosse uma coisa mais literal, ou seja, foram usar lavanda e girassol no dia do casamento. Foi um casamento bem toscana, então eles usaram lavandas e girassóis no dia, na decoração, no buquê e tudo mais, e a gente trouxe isso para o convite. Então o convite tinha lavandas, tinha girassol, tinha aquela paleta de cores que os convidados viram no dia, mas não é necessário. A gente poderia, por exemplo, ter usado só a paleta de cores em elementos que ia ter essa conexão com a decoração do dia, mas que não ficasse super literal. A gente já teve casamentos também que o core do casamento é aquela determinada flor. Então a gente já teve um casal que falou: nossa, eu sou apaixonado por bougainville, eu quero bougainville no meu casamento inteiro, então eu quero trazer o bougainville também para o meu convite, para os itens de padrinhos e para a papelaria do dia. E ficou perfeito, ficou maravilhoso, porque a gente entendeu que aquilo era um objeto importante para os noivos. O bougainville tinha um significado importante para eles, então ele estaria presente desde os convites à papelaria até os itens do dia, tudo realmente combinando. Agora, se os noivos querem um casamento um pouco mais clássico e já não encaixaria, porque os noivos não querem uma estampa floral no convite, não querem muitos detalhes, querem um casamento mais clean, também é super possível que a gente faça essa conexão com a decoração, faça essa conexão com a paleta de cores, sem que seja literal, seja usando aquela específica flor dentro do envelope ou aquela cor específica no convite. A gente fez a identidade visual de um casal que queria que a costela de Adão fosse parte do monograma e fosse parte da identidade visual, apesar deles terem um convite mais clássico. O convite era grande, realmente não tinha estampa floral nem nada, era super clean, mas ele era um clássico repaginado. E como vai ter costela de Adão no dia na decoração, é uma folha que eles gostam muito, a gente conseguiu trazer isso de forma que não ficasse aparentando ser um casamento muito despojado, um casamento de dia e mais romântico, trazendo isso para ser um convite que realmente, uma identidade que realmente remeta, que é um casamento clássico, um casamento mais elegante, mas que tem essa pegada. Então a gente também consegue trazer elementos que são importantes para o casal ou que são importantes na decoração para um convite mais clean. O que a gente fez? A gente não utilizou a costela de Adão com cor e como estampa muito colorida. A gente fez a costela de Adão só tracejada e utilizou em hot stamping dentro do convite. E no relevo seco da aba do envelope a gente criou o monograma com a folhinha. Então ficou uma coisa super clean, super elegante, super clássica, como eles queriam, mas que remetia a alguma coisa que era importante para o casal e para a decoração. Então, tudo isso é o que eu costumo falar, que vai depender do seu estilo. É importante a gente entender o seu estilo para conseguir trazer o seu estilo e o estilo do seu casamento para papelaria e identidade visual, que é o primeiro contato dos seus convidados com o seu casamento, para ter essa conexão com a decoração e com os itens do dia. Então é muito importante a gente andar em conjunto com a decoração, a gente conversar com a decoração e entender se a paleta de cores está ornando, se a proposta de decoração está ornando com a proposta do convite, para que ele realmente expresse tudo que vocês estão sonhando para esse dia tão especial. Por isso que cada projeto aqui na Dona Meli é exclusivo, é pensado para cada casal, porque por mais que a gente tenha dois casais que são clean, ao mesmo tempo são despojados, não vai ser a mesma identidade visual que vai traduzir quem eles são. Então a gente desenha e pensa num projeto especificamente para vocês, entende as suas necessidades, os seus desejos, para a gente conseguir fazer a parte criativa com que isso traduza quem vocês são e o que vocês estão planejando para o dia do casamento.
Então, ser um projeto exclusivo já torna esse momento ainda mais especial para vocês, porque a gente vai conseguir trazer a essência de vocês para a identidade visual, que vai desde o Save the Date, presente de padrinho, convite principal, até os itens do dia e a decoração. Então é toda uma trajetória que o seu convidado vai percorrer, desde o primeiro contato com a sua identidade visual até o dia do seu casamento, que ele vai fazer essa conexão e tudo vai fazer parte da experiência que você tá dando pro seu convidado, que é justamente o que a gente fornece aqui para vocês. É uma experiência, você tem uma experiência ao contratar a gente, que vai ser a experiência de realmente desenhar, planejar, idealizar a sua identidade visual, que vai fazer parte junto com a decoração e vai tornar esse momento ainda mais único, ainda mais especial, que é o que a gente acredita. Então, se você quiser ter essa experiência, Dona Meli, conversar com a gente pra gente entender o seu estilo, entender o que você está sonhando e planejando pro dia do seu casamento e montar, criar e fazer uma identidade visual completamente exclusiva, sob medida para você. Vai ser um prazer te atender. Aqui na descrição do vídeo você vê todos os links para entrar em contato com a gente, das nossas redes. Vai ser realmente um prazer conversar com você, entender o que você está sonhando para esse dia e poder fazer parte desse momento tão especial para vocês, tá bom? Um beijo!